Boa tarde, crianças! Hoje é sexta-feira e a nossa aula é de português. Hoje nós vamos aprender sobre os pronomes oblíquos lá, lo, las, lois. Quando utilizá-los? Então, pegue seu livro e abra na página 37. Hoje as nossas atividades vão até a página 39. Então, vamos lá. Quando um verbo termina com R, S ou Z, eu posso substituir a palavra pelo pronome lo, lá, lois, lás. Como assim? Pronome, você sabe que é uma palavra que substitui um substantivo, que é um nome. Então, pronome substitui um nome. Então, para não ficar muito repetitivo o nome em um texto ou em uma frase, nós substituímos ele por pronomes oblíquos. Vamos ver. Vou comer o bolo. É um exemplo. O verbo comer termina com R. Então, eu posso substituir por lá, lo, las ou lois. Vou comer o bolo. Vou comê-lo. Então, eu tiro o R e acrescento o pronome oblíquo lo. Então, quando termina com R, eu posso usar lá, lo, las, lois. Vou comer o bolo. Vou comê-lo. Vamos ver agora um exemplo de quando termina com S. Nós comemos o bolo. Nós comemo-lo. Então, quando termina com S, o verbo, eu posso eliminar e colocar o lo, ou lois, ou lá, ou las. Então, nós comemo-lo. Eu fiz o trabalho. Termina com Z. Então, eu posso eliminar o Z. Eu filo. Eu fiz o trabalho. Eu filo. Ela fez a lição. Ela fê-la. Então, eu tiro o Z e coloco lá. Ela fê-la. É um pouco estranho, né, essa linguagem, mas é a norma culta da língua portuguesa. Então, nós temos que aprender, embora a gente não use tanto essa linguagem por enquanto. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as aspas simples. Aspas simples, elas são usadas muitas vezes nos textos, né, em jornais, em notícias, no caso da reprodução da fala de alguém. Como aqui no primeiro exemplo. Rapadura é doce, mas não é mole não, já dizia minha avó. Essa fala era de quem? Era da avó. Eu reproduzi a fala. Então, eu uso aspas simples. Outro caso também é quando a gente vai se referir a nome de filme, de livro, de uma série. Por exemplo, assisti divertidamente hoje. Divertidamente não é o nome do filme? Então, a gente usa também aspas simples. Também pode ser usado para dar ênfase a uma palavra que tem outro sentido. Por exemplo, quase morri de tanto rir daquele vídeo. Eu quase morri de verdade? Não. Então, essa palavra teve um outro sentido. Quer dizer o quê? Morrer de rir. Ou morri de tanto rir. Quer dizer o quê? Que foi muito engraçado, eu achei muito divertido. Então, eu quase morri de rir. Então, não é o sentido realmente da palavra. Então, nós podemos usar as aspas simples também para dar destaque a uma palavra que tem outro sentido. Beleza? Então, vamos para o nosso livro. Vamos lá, na página 37. Pronomes pessoais oblíquos. Leia o parágrafo final de uma notícia que anuncia a construção de um robô inspirado na Rose dos Jetsons. Então, a Rose dos Jetsons, né, do desenho animado, ela é um robô que faz o serviço doméstico, né? Então, vamos ler. Jetsons inspira a criação de robô doméstico. Se o objetivo é fazer a máquina interagir com humanos, é importante fazer com que ela tenha sensores para identificar quando é tocada por um humano. No domo, esses sensores ficam nos braços, mãos e pescoço. Então, o nome, né, dessa máquina, desse robô, é domo. Se alguém pegá-lo pela mão e puxá-lo, ele se moverá conforme o comando.
Além disso, a máquina precisa ter uma aparência humana, para que as pessoas se sintam confortáveis com esses ajudantes em suas casas. Seria muito bom ter um robô desse na nossa casa, não é mesmo? Para ajudar nas tarefas. Vamos lá, número 2. Os pronomes ajudam a interligar palavras e ideias em um texto. Lo substitui qual palavra? B. Substitua na frase os pronomes em destaque pelo substantivo a que se refere. Se alguém pegá-lo pela mão e puxá-lo. Tá falando de quem? Pegá-lo e puxá-lo. Você vai reescrever a frase colocando o nome. C. Qual é o objetivo do uso do pronome oblíquo lo? Se a gente não utilizasse o pronome aqui no texto, ele ficaria muito repetitivo. Quando vocês estão produzindo o texto, a tia sempre fala, cuidado para não ficar repetindo a mesma palavra muitas vezes, tá muito repetitivo, não é isso? Por quê? É muito melhor a gente ler um texto fluente, que você não fica repetindo um monte de palavras iguais. Então, vamos lá. Vamos ler o quadrinho aqui embaixo. Os pronomes oblíquos, o, os e a, as, podem aparecer ligados ao verbo por hífen e acrescidos da letra L, formando los, lo, los e lá, las. Isso ocorre quando a forma verbal termina em R, S e Z. Por exemplo, pegar o vira pegá-lo. Fez a, fê-la. Analisemos o, analisemo-lo. Agora vamos para as atividades, eu não vou mostrar aqui, mas eu vou explicar. Substitua o que está destacado por um pronome oblíquo. Então, você vai substituir no número 3 por lo, lá, lois ou las, tá bom? E no número 4, você vai circular o pronome oblíquo e vai escrever a que ele se refere. Por exemplo, na letra A, um ônibus bateu em uma bicicleta, entortando-a. O ônibus entortou quem? Aí você vai escrever aí na linha, tá bom? E na pontuação aspas simples, em títulos de notícias, chamadas e manchetes, é comum o uso de aspas simples, que é bem assim. No caso da reprodução da fala de alguém, de palavra usada fora do sentido habitual e de títulos de obras, como livros, filmes ou séries. O uso das aspas simples no lugar de aspas duplas tem o objetivo de economizar espaço nos textos. Agora vocês vão fazer essas atividades da página 37 a 39. Um beijo, tchau, tchau!